Agora nós veremos desappropriation, ok? Veremos desapropriação, que está prevista num decreto 3365 de 41, ok? Não precisam ler esse decreto, o que vocês precisam saber que vai cair no exame da ordem, eu garanto para vocês, como se vocês fossem a Ana Clara e Maria Eduarda, as minhas amadas filhas, que não precisam ler esse decreto. Prestem só atenção no que eu vou falar e o que está no slide, ok? Primeiro, a competência para se declarar determinado imóvel desapropriado é do chefe do Poder Executivo. Ele é que detém competência para publicar o decreto desapropriatório. O chefe do Poder Executivo, presidente, governador e prefeito. Eles é que detêm essa competência para declarar determinado imóvel desapropriado. Seja por interesse público, por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Ele é que tem. Agora, efetivar a desapropriação, realizar a desapropriação, materializar a desapropriação, aí já é competência, já pode ser realizada pelo poder público ou por terceiro. O que é efetivar? Efetivar a desapropriação é calcular quanto que será pago, é calcular a extensão da necessidade daquela obra pública, ok? Por exemplo, vai se fazer uma duplicação de uma rodovia estadual. Quem é que detém competência para o ato desapropriatório? O governador do estado. Mas quem vai efetivar aquela desapropriação? Quem for fazer a desapropriação. Seja o poder público ou seja um particular. De repente aquela rodovia está pedagiada, a concessionária do pedágio é que efetivará a desapropriação e colocará a mão na massa mesmo, ok? O que pode ser desapropriado? Tudo que tiver valor econômico. Tudo que se puder considerar inserido no patrimônio do proprietário. Evidentemente que o valor moral não entra. Ah, porque essa fazenda vale 10 mil, mas como era do meu tataravô, que transou com a minha avó aqui, que daí nasceu o meu pai aqui, que daí meu pai pegou essa terra e falou vai ser do meu filho, da minha filha. Esse valor moral está fora. Valor patrimonial, valor econômico, ok? Tanto que pode ser o subsolo ou o espaço aéreo. Pensa bem, vamos supor que a Maiara tem uma fazenda de eucaliptos. Eucalipto é muito alto. De repente vai se passar uma linha de transmissão bem no meio da fazenda de eucalipto dela. Evidentemente que naquele espaço ali, e no espaço de segurança também, ela não poderá mais plantar eucalipto. E ela deverá ser indenizada pela não utilização, pela impossibilidade de utilizar aquele espaço aéreo. De igual maneira, na fazenda dela, passam cabos subterrâneos de fibra ótica. Ela não pode plantar mais nada ali, por causa dos cabos de fibra ótica. Ela não poderá utilizar aquele subsolo. Então, o que será tanto no espaço aéreo quanto no subsolo? Redução patrimonial, redução econômica da Maiara, ok? Por isso que nós podemos colocar como objeto de desapropriação o espaço aéreo e também o subsolo, ok? Bom, a extensão eu já falo para vocês, já que eu vou puxar um link ali na frente. Bom, quais seriam os requisitos para a desapropriação? Os requisitos são básicos. Utilidade pública, necessidade pública, que estão lá no decreto 3365, utilidade pública e necessidade pública, e interesse social. E aqui, meus anjos, eu chamo atenção para vocês no interesse social. Por quê? Pelo seguinte, olha aqui, lindinho, olha aqui. Eu sei que você está ligado, mas olha aqui. O interesse social é o interesse coletivo. O interesse social é o interesse coletivo. E esse interesse social, esse interesse coletivo, ele pode se dar para fins de moradia, ou para fins de reforma agrária.
para fins de moradia, previsto lá no Estatuto das Cidades, de competência só do chefe do Poder Executivo municipal. E também esse interesse social pode se dar, esse interesse coletivo, para fins de reforma agrária. E daí a competência é só do chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República. Olha o que eu vou falar aqui para vocês agora. Imóvel rural pode ser desapropriado pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município. Imóvel rural pode ser desapropriado por qualquer um deles. Agora, imóvel rural para fins de reforma agrária somente pode ser desapropriado pela União. Pela União. Repetir. Imóvel rural pode ser desapropriado por qualquer ente. O Estado desapropria um imóvel rural para construir uma PAI rural, por exemplo. O município desapropria para fazer a PAI rural. Beleza, joia. Agora, se o imóvel rural for desapropriado para fins de reforma agrária, aí, mal, é só a União que pode desapropriar. O Barcos, beleza? Agora veja bem, vocês concordam comigo? Viu? Eu não vou mais usar slide, viu? Essa porra aqui está disponibilizado para vocês no sistema, vocês ficam copiando aí. Então, se não tiver, vai estar daqui a pouco. Se não tiver agora, você vai virar corintiano, se não tiver até o final do dia. Que agora são 5 horas da manhã. Se não tiver, até segunda vai estar. Até hoje. Senão vocês ficam aí perdendo tempo copiando. Eu vou comprar uma régua de 1 metro mais ou menos. Pá! Dá essa caneta aqui para mim. Veja. Imagine só. Se o poder público desapropria um terreno do Edson e fala assim, Edson, o teu terreno está desapropriado por uma necessidade pública, interesse social, utilidade pública. Aí o Edson casa, tem 5, 7, 8 filhos e o imóvel está lá desapropriado. O decreto veio colocar prazos, veio colocar como prazo. Olha o que eu vou falar. A partir do dia em que se decreta desapropriado aquele imóvel, o poder público tem 5 anos para efetivar a desapropriação. Se nestes 5 anos o poder público não efetivar a desapropriação, ele tem que respeitar o prazo de 1 ano para daí novamente decretar aquele imóvel desapropriado. Entenderam? Então, se decreta hoje, desapropriado o imóvel do Edson, deve-se esperar, ele tem 5 anos para efetivar, ou seja, para fazer ajuste, para pagar a justa indenização. Se não efetivar a desapropriação, tem que esperar 1 ano para que aquele mesmo imóvel seja novamente desapropriado pelo mesmo Poder Executivo. Neste prazo, nesse intervalo de 1 ano, o Edson pode vender para o Vinícius, para o Cristiano, sem nenhum problema. Ok? Entenderam isso? Então, desapropria hoje, tem 5 anos para efetivar. Não efetivou, opa, stop salgadinho, espera 1 ano, aí, novamente, o mesmo Poder Executivo pode desapropriar, depois de 1 ano. Ok? Depois de 1 ano. E se for de interesse social, o prazo para a efetivação dessa desapropriação é de 2 anos, e também, se não for efetivada, eu espero 1 ano, aí eu posso desapropriar novamente. Ok? O próprio decreto diz que juízes têm que ter aquelas prerrogativas constitucionais da inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, vitaliciedade. Ok? A defesa, quando se vai apresentar uma defesa numa ação de desapropriação, a defesa ela é limitada
ela é limitada a se discutir eventual vício formal no processo administrativo de desapropriação. Ela pode discutir algum vício formal ou preço. A única defesa que você tem num processo judicial de desapropriação é discutir algum vício formal ou preço. Vício formal ou preço. Não pode discutir mais que isso. Ah, mas eu queria discutir outros assuntos. Você que ajuiza uma ação própria, uma ação declaratória, uma ação desconstitutiva. Por quê? No processo judicial de desapropriação, a sua defesa somente pode discutir vício formal ou preço. Beleza? Ok? Uma espécie de limitação de defesa. Os juros moratórios na defesa, no processo de desapropriação, eles dependem de um detalhe só. Os juros moratórios, com súmula sobre o assunto, eles serão devidos no primeiro... Olha o que eu vou falar. Vocês sabem o que eu vou falar, então prestem bem atenção, que vocês sabem. Os juros moratórios serão devidos no primeiro... Os juros de atraso, na desapropriação direta, que é aquela desapropriação normal, faz-se a parte administrativa, não deu certo, faz-se a parte judicial, aí é que o poder público ingressa no teu imóvel. Os juros moratórios dessa desapropriação, eles são contados, prestem atenção, juros de atraso, a partir do primeiro dia após o final do prazo para o pagamento. E qual que é o final do prazo para o pagamento? Quando vencer o prazo do pagamento do precatório. Se o precatório ingressar até o dia 1º de julho de 2012, ele tem que ser pago até dia 31 de dezembro de 2013. A partir de 1º de janeiro de 2014 é que nós teríamos atraso. Isso para desapropriação direta, desapropriação normal. Ok? Porque nós temos também a desapropriação indireta. A desapropriação indireta. E essa desapropriação indireta é a famosa desapropriação da mão grande. O poder público não vai lá e te paga de forma prévia, justa, em dinheiro. O poder público não vai lá e não ingressa com uma ação de desapropriação. O poder público simplesmente vai lá e ingressa no teu imóvel. Qual que é o teu nome? Fabiana. A Fabiana, por exemplo, tem um imóvel lá em Umuarama. Você é de lá? Não, eu tenho parente. Você tem parente em Umuarama? Mulherama, né? Diz que tem muita mulher lá, né? Olha lá, Edson. Vai dançar lá na Unip, lá na Unipar, né? Que tem lá na faculdade, né? Vai dançar no Unipar lá. Ó, depois aí o jabá para mim, que fiz propaganda de vocês. Viu? Veja bem, aí ela tem um imóvel lá em Umuarama. Beleza, ela tem lá, sabe que o imóvel dela está lá. De repente ela chega lá, tem uma escola municipal, tem uma creche, tem um posto de saúde. E ela nem foi avisada, notificada, nem nada. Essa é a desapropriação indireta. Quando o Estado vai lá, toma o teu imóvel. E no caso aqui da Fabiana, o Estado foi lá, tomou o imóvel dela e construiu uma creche. Qual a única ação que cabe para ela? A desapropriação, ação de desapropriação indireta ou ação de indenização. Foi objeto, inclusive, tempo atrás, aí, na segunda fase, para quem escolheu o direito administrativo. Exatamente o exemplo da Fabiana. Agora, você imagina, cabe ação de reintegração de posse? Não cabe. Por quê? Porque o prédio já está construído. Agora, se ela vai lá visitar os parentes do Umuarama, chega e observa que está murado, está com tapume, ela sobe no tapume, e olha que bem que elas já limparam, já tem lá a terraplanagem, opa, aí cabe reintegração de posse. Agora, a partir do momento em que já tem uma edificação pública num patamar de construção que é muito mais prejudicial à destruição do que a continuação, aí não cabe reintegração de posse. Beleza? Beleza, Vinícius? Beleza? Beleza? Ok?
Aí nós temos a desapropriação por zona e também a desapropriação por extensão. A desapropriação por zona e a desapropriação por extensão é muito fácil, é muito simples. A desapropriação por extensão, ela ocorrerá quando o poder público desapropria parte do imóvel, e a parte restante que não foi desapropriada não terá nenhum proveito econômico. De repente, o Estado desapropria de um lote de 460 metros, o Estado desapropria 400 metros. 60 metros não é nada. 60 metros quadrados não é nada. Ok? Aí o que o Estado faz? Desapropria aquela pontinha que tem ali. Aquela pontinha que tem ali. Ok? Desculpa, isso é desapropriação por extensão. Desculpa, por extensão. Tá? Por extensão. Quando o Estado desapropria, de repente, uma fazenda de 20 alqueires, o Estado desapropria 18 alqueires. 2 alqueires numa área rural não é nada. Não é nada. Ok? Você pode até pensar, nossa, são quase 50 mil metros quadrados. Mas 50 mil metros quadrados, o que você produz não paga. Ok? A menos que você enfiar um monte de eucaliptos e pinos lá, até vai daí. Oi? O que ela falou? Maconha. Cada um chora por onde tem saudade. É isso aí. Vamos lá. Olha aqui. Aí não é nada. Então, desapropria o resto também. Agora, desapropriação por zona, e não da zona, Edson. Por zona é o seguinte. O Estado desapropria aquela parte, aquele terreno, e constrói, meu irmão, uma obra pública que super, hiper, mega, giga, Thunderbird, Thundercats, valoriza toda aquela zona, toda aquela região. De repente, imagina um bairro ermo, afastado, mal falado, mal visto, longe pra cacete, e de repente o poder público vai lá e faz a sede da administração lá. E uns lotes que custavam, de repente, 2 mil metros quadrados, agora estão custando 50 mil metros quadrados. Aí o Estado fala, o quê? Eu posso até cobrar a contribuição de melhoria, que é coisa tributária. Mas o quê? Eu fiz uma obra pública aqui fantástica, valorizou toda essa zona aqui, e o cara com aquela contribuiçãozinha de melhoria vai... Não. Aí o que o Estado faz? O Estado desapropria aquela região. Só que o Estado desapropria pagando não os novos valores, mas pagando os valores antes da obra. Não é sacanagem. Não é sacanagem. Não é. Tá bom, então mas não é. Sacou, Parmeira? Beleza? Essa é a desapropriação por zona, quando ocorre uma extraordinária valorização na região. Beleza? Aí nós temos também a desapropriação confiscatória, que é também conhecida como expropriação, e ela é reservada para as glebas, para as áreas em que estiverem sendo cultivadas plantas psicotrópicas que causem ou deixem ou possam causar dependência físico-química. Ok? O poder público vai lá e faz a expropriação. Por que é desapropriação confiscatória? Porque não há pagamento. Não há pagamento. Não há pagamento. Vai lá e pega aquela gleba para si, o poder público. Por quê? Porque o cara está plantando maconha, plantando crack, né? Ok? Estava lá plantando maconha. E daí o que acontece, meus anjos? Acontece o seguinte, se o sujeito estiver se valendo de... Se vocês acharam aquilo sacanagem, vocês vão achar agora uma puta sacanagem. Se o cara tem uma fazenda de 100 alqueires e ele está se utilizando de um alqueire para plantar maconha, ele perde toda a fazenda. E isso é pacificadíssimo no STF. Podem colocar lá, expropriação, relator ministro Dias Toffoli, vai ter o voto inteiro. No Maranhão, de uma fazenda do Maranhão. O cara usava parte da fazenda para a plantação de maconha e foi confiscada toda a fazenda. Beleza? Nós temos também a desapropriação sancionatória. Porque veja, a desapropriação normal, a desapropriação ordinária é uma desapropriação em que ocorre o pagamento prévio, justo,
Prévio, justo e em dinheiro. Prévio, justo e em dinheiro. Prévio, justo e em dinheiro. Agora, se porventura o sujeito estiver usando a sua propriedade não de acordo com a função social dela, seja propriedade urbana ou rural, se ele não estiver utilizando a sua propriedade com função social, e essa função social eu encontro no artigo 182, parágrafo 2º, na propriedade urbana da Constituição Federal, e o artigo 186 para a propriedade rural, também da Constituição Federal. Se ele não estiver atendendo a função social da sua propriedade urbana ou rural, haverá uma desapropriação, com indenização também, justa. Mas por que é sancionatória? Porque será paga com títulos da dívida. Títulos da dívida pública, se for imóvel urbano, e títulos da dívida agrária, se for imóvel rural. Pagos não de forma prévia, mas sim pagos anualmente, em 10 ou 20 parcelas anuais. Aí que está o caráter sancionatório. Por que sancionatório? A sanção porque ele estava se utilizando de sua propriedade não de acordo com a função social. Beleza? Finalizandinho quase aqui, nós temos a possibilidade, desde que motivada e pagos os eventuais prejuízos ao particular da desistência da desapropriação, quer dizer, o poder público pode desistir da desapropriação, basta ele deixar escoar aquele prazo de 5 anos, ou simplesmente ele motivadamente vai lá e diz que não quer mais aquele imóvel, ok? Não tem mais interesse, necessidade de utilidade. E, evidentemente, terá que pagar os eventuais prejuízos, ok? E a predestinação da licitação, da desapropriação, a predestinação significa o uso da propriedade particular para outros fins que não aqueles fins que foram inicialmente projetados, planejados. E essa predestinação pode ser lícita, quando ao invés de repente construir um posto de saúde, constrói uma escola, quer dizer, está atendendo de uma forma ou outra o interesse público, ou ela pode ser ilícita, quando eu desaproprio por merreca o teu imóvel e na sequência revendo por um particular pelo mesmo preço de merreca e esse particular depois vende por um preço de mercado. Ok? Daí a gente consegue visualizar a predestinação, mas de forma ilícita. Beleza? Ok? Então, encerramos agora esse módulo.